telespectador no telefone. Ah, é? Então vamos ouvir? Falar, vamos ouvir. Solta aí, Judá. Vamos lá, Judazão. Alô? E aí, meu irmão? É o Rolando Moreira da Paraíba. Pode falar. Cadê o áudio dele aqui fora? Abre o áudio dele, Rodriguinho. Beleza, bom dia a todos vocês aí, Braulio, Caio, toda a galera que escuta esse programa maravilhoso aí, das MVPG. Obrigado. E eu estou ouvindo bem baixinho aqui o Caio, mas é porque eu baixei meu computador para não causar problema, né? Certo, Caio? Então veja bem, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte, eu não estou aqui para defender partido nenhum. Como todo brasileiro, cidadão brasileiro, a gente está aqui para colocar algumas causas que a gente vem observando no nosso país, né? E eu nem me apresentei, eu sou Rolando Moreira, moro aqui em João Pessoa, sou acriano, né, conterrâneo seu, lá do Acre, a gente é da Amazônia também. E veja bem, a questão, a minha pergunta é o seguinte, na época do Fernando Henrique, oi, tá me ouvindo? Estou me ouvindo, pode ir direto, Rolando. Pode perguntar objetivamente. Na época do Fernando Henrique Cardoso, eu queria saber. Certo. Eu queria saber o seguinte, que ele entregou o país na mão do PT uma inflação zero, né? E a situação do país naquela época era muito favorável, né? Até porque a gente vinha da criação do Plano Real, enfim, né? Eu gostaria de saber sua opinião com relação a esse posicionamento do governo do Fernando Henrique com a gestão do PT, dessas comparações, porque eu vejo muitas pessoas criticando o Fernando Henrique e eu vejo que alguns... Lógico que eu não estou dizendo, eu não estou defendendo o Fernando Henrique aqui, o governo dele, mas eu estou comparando com a época que 8 anos que o Fernando Henrique passou no governo, nós tivemos uma inflação contida, sim, né? A gasolina, a sua pergunta é uma comparação entre as duas coisas, né? Enfim. Tá. Então lhe pergunto. Eu já entendi, é uma comparação entre esses dois governos, certo? Isso, sobre os dois governos do FHC, que foram durante 8 anos. Eu entendo rápido. Seja objetivo. PT, que hoje nós estamos vendo aí essa tá bom, agravante muito. Tá bom, eu já entendi. Podem fazer perguntas bem diretas. Eu acho que é porque eu não estou tendo muito retorno aqui. Mas eu entendo rápido. A pessoa começou a falar, eu já sei mais ou menos onde ela está indo. De modo que não precisa me repetir. Fale de uma vez objetivamente. Por exemplo, Caio, eu queria que você dissesse qual a sua opinião e qual a diferença do governo do FHC e o governo que veio depois do PT. Está posta a sua pergunta, tá certo, queridão? Rolando. Olha, o que eu penso é o seguinte, tira o som dele que está vindo um som no ar, gente, que está prejudicando os que estão ouvindo em casa. Não, Rolando. Desculpa não, eu que fico honrado, eu espero que você e todos me telefonem, façam perguntas, eu só peço para a gente ir direto na pergunta, porque tem muita gente ouvindo e o tempo corre, você entendeu? Um beijo. Eu tiro o som de lá agora, Rodrigo, por favor. Isso, agora pronto, agora está todo mundo ouvindo limpo em casa. Deixa eu dizer o seguinte, não foi bem assim. É claro que eles herdaram, o Lula herdou o que tinha acontecido depois do governo Collor, foi o Itamar Franco, que reuniu condições mínimas favoráveis para dar uma estabilizada na economia. Até então, a gente estava vindo daquela inflação horrenda, que já era uma herança dos militares, piorou infinitamente no governo Sarney. Collor disse que iria resolvê-la com um único tiro. Foi o tal do saque na poupança de todo mundo e o tiro saiu pela culatra. Aí depois veio o impeachment do Collor e o Itamar Franco, como vice, assumiu. O Itamar era um ente despretensioso, foi o que favoreceu. Foi a despretensiosidade do Itamar. Por causa dessa despretensão, dessa despretensiosidade, foi que ele conseguiu reunir tantos indivíduos que de outra feita não se ajuntariam em torno de um projeto comum. Foi esse projeto comum que trouxe estabilidade, veio o Plano Real,
a inflação foi zerada, o país começou a crescer, devagar, mas a crescer. Enfim, houve coisas acertadas. E também houve erros. Tanto é que o PT foi profundamente favorecido na vitória do Lula de 2001, porque o governo FHC tinha feito uma barrigada naquele ano anterior. A inflação começou a subir, algumas coisas começaram a entrar em estado de descontrole, mas a massa, o volume maior de estabilidade institucional tinha sido alcançado, de estabilidade política e democrática tinha sido alcançado. O Brasil estava muito mais estável para qualquer que fosse a ação. Isso coincidiu, quando o Lula assumiu, com o que aconteceu no mundo. Houve um boom na economia. Os chineses estouraram, encheram o mundo de produtos, tanto quanto começaram a comprar commodities para fazer novas coisas. O Brasil foi extremamente beneficiado com esse boom universal, com a aquisição de minério de ferro, de minérios em geral, de tudo que se podia oferecer do ponto de vista natural, para aquelas aquisições volumosas. Houve uma quantidade imensa de investimentos. Eram coisas que já estavam na esteira da estabilidade anterior. Foi quando o Lula surtou, começou a surtar e dizer que ele não tinha descoberto o Brasil, mas porque não era vivo, porque se fosse vivo quem teria descoberto era ele, e iniciou essa história de nunca antes da história desse país. Achou que todas as contribuições humanas anteriores não tinham sido nada, que o mundo tinha começado com ele, que ele era uma espécie de Adão, um ente sem cordão umbilical. Nada do que foi feito se fez. Aí começou o surto dessa loucura. Mas eu, por exemplo, eu sofri um processo impetrado a mando do presidente Fernando Henrique Cardoso, que eu respondi até há pouco tempo atrás, quase 20 anos, por calúnia e difamação. E foi um processo impetrado a partir de um pedido do Ministério da Justiça, então. Então eu estou falando aqui totalmente a cavaleiro, porque o choque que eu tive, embora não fosse uma coisa deliberada minha em relação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, foi algo que aconteceu por uma conjuntura configurada politicamente pelo nome de Dossiê Caimã, que é uma história que eu já falei muito, estou cansado dela, que gerou aquele processo. E eu me lembro muito bem que os que alegavam comigo, e o próprio Lula, que era então, à época, meu companheiro, amigo, me dizia: me ajuda no Dossiê Caimã, senão esse país vai acabar e a gente não tem como tomar o poder. A menos que seja um dossiê desse, para destruir tudo e a gente subir. Do contrário, eles têm força para continuar. Acabou que nem foi isso. O que levou mesmo aquela barrigada foi o fato de que a crise interna política deu uma desestabilizada no governo do PSDB e do PFL, que eram então o PT e o PMDB da época, no governo, e isso aí fez alguns índices se tornarem prejudiciais, o que foi extremamente favorável para o trabalho marqueteiro e da campanha do Lula, o que fez com que ele ganhasse a eleição. Mas eu olho para isso tudo, vejo como diferença muito mais o modo mais discreto de um time operar e o modo totalmente escrachado do outro time operar. E o volume menor de desvio do primeiro grupo e o volume muito maior de desvio do segundo grupo. Mas eu não estou dizendo que por causa disso o primeiro grupo é melhor do que o segundo. Nós não podemos nos dar ao luxo de termos mais esses vazamentos de riqueza, essa corrupção, essa drenagem, essa ladruagem entre nós. Tá bom, meu amigo Rolando? Um beijo. Vem VTV, o canal é você.